que um texto escrito há milhares de anos pode ter em comum com a ciência de ponta de hoje? Parece uma pergunta difícil, né? Nessa análise, a gente vai decodificar a história da criação em Gênesis, mas não como um relato científico. A gente vai olhar para ela como uma linguagem simbólica, uma que parece ecoar de um jeito incrível as descobertas mais fascinantes da física, da química e da biologia. Para muita gente, Gênesis e ciência são como água e óleo. Dois mundos que não se misturam, que estão sempre em conflito. Mas e se a gente olhasse por outro ângulo? E se, em vez de um conflito, a gente encontrasse uma sintonia, uma ressonância inesperada? Será que a linguagem poética da criação pode, de alguma forma, dialogar com os princípios da física quântica e da biologia molecular? A resposta, como a gente vai ver, é bem surpreendente. Ok, vamos direto ao ponto crucial aqui. A ideia não é tratar Gênesis como um livro de ciência, sabe? Forçar uma competição sobre os mecanismos da criação. Pensa assim, ó, a ciência nos dá o manual de instruções do motor, o como ele funciona, peça por peça. Já Gênesis, bom, Gênesis nos oferece a razão pela qual a viagem importa. Ele nos dá o porquê. Então, esse aqui é o nosso roteiro de exploração. Primeiro, a gente vai construir uma ponte entre esses dois mundos. Depois, vamos fazer uma viagem do infinitamente pequeno, lá no começo quântico, passando pela química que organiza o caos e pela biologia que codifica a vida, até chegar no grande mistério do observador consciente. E no final, a gente junta todas as peças. E assim, a gente começa a nossa primeira parte, um diálogo de mundos. A proposta aqui é bem simples, mas é poderosa. Em vez de forçar uma escolha entre ciência e fé, vamos usar as duas como lentes diferentes para observar a mesmíssima realidade. Uma lente foca nos detalhes, nos processos, a outra no panorama geral, no propósito. E o que será que acontece quando a gente usa as duas ao mesmo tempo? Aqui, a gente consegue ver a ideia central em ação. A ciência, com seu microscópio e suas equações, nos entrega o como, os processos, os mecanismos, os detalhes. Já essa leitura de Gênesis nos oferece o porquê, um propósito, um sentido, uma intenção por trás de tudo. Não são forças opostas de jeito nenhum. São, na verdade, duas metades da mesma busca por compreensão. Uma descreve a música, a outra tenta entender o compositor. Então vamos lá, para o começo de tudo. No primeiro estágio da criação, o texto bíblico usa uma linguagem que, para quem ouve hoje em dia, soa surpreendentemente familiar ao vocabulário da física quântica. É o que a gente está chamando aqui de o começo quântico. O texto pinta um quadro de um estado primordial. A Terra era sem forma e vazia. Tenta imaginar isso. Não um nada absoluto, mas uma espécie de sopa de potencial puro. Uma realidade sem contornos, sem definição, onde tudo era possível, mas nada ainda existia de fato. Guarda bem essa imagem. E essa imagem nos leva direto para um dos conceitos mais fascinantes e, vamos dizer, estranhos da física moderna: o campo quântico. A ciência nos diz que, lá no nível mais fundamental, a realidade não é feita de coisas sólidas, mas de um campo de pura potencialidade. As partículas existem só como ondas de probabilidade, esperando que uma interação, uma observação, as chame para a existência. A semelhança com o sem forma e vazia é impressionante, né? Então, quando o texto diz haja luz, a gente pode ir além da imagem de uma lâmpada se acendendo. Nessa leitura, a luz é o próprio ato de transformar o potencial em realidade. É o momento em que a sopa quântica de possibilidades colapsa e vira informação, vira uma ordem que pode ser percebida e compreendida. Ou seja, antes da matéria, antes da energia, a criação começa com informação. Certo. Uma vez que a informação traz essa ordem inicial, o processo de criação continua com um tema que se repete: a separação. E é nesse ato de diferenciar e estabelecer fronteiras que a gente encontra uma ponte fascinante para o mundo da química. O texto vai narrando uma série de atos de diferenciação. A luz é separada das trevas, as águas de cima são separadas das de baixo, a terra seca é separada do mar. Isso não é sobre destruição, é sobre design, sobre projeto. Separar aqui não é dividir para enfraquecer, mas sim diferenciar para criar uma função. Pensa só. Para que algo seja algo, ele precisa ser distinto de outra coisa. E esse princípio é a base da química e da biologia. Pega a célula, por exemplo, a unidade fundamental da vida. O que ela é um ambiente interno super complexo e ordenado que é separado do caos exterior por uma fronteira, a membrana celular. A vida só é possível porque existem barreiras, porque existem fronteiras. A complexidade não surge da mistura, mas da separação inteligente.
Da ordem química criada pela separação, a narrativa nos leva para o próximo salto gigantesco, o surgimento da vida. E aqui, na biologia da informação, a conexão com a ciência moderna se torna quase inegável. A vida, como a gente vai ver, é um código. E aí vem a instrução: produz à Terra seres vivos. Para pensar no que isso significa. A matéria que não tem vida, a matéria inanimada, recebe um comando para se auto-organizar, para ir contra a tendência natural do universo, que é o caos, e criar complexidade, criar vida e a capacidade de se replicar. É como se o hardware do universo recebesse o seu software. E o que foi que a biologia moderna descobriu? Que a vida é, na sua essência, informação. O DNA é um código de uma sofisticação absurda, uma linguagem molecular que carrega todas as instruções para construir e operar um organismo. Nessa perspectiva, a vida deixa de ser vista como um mero acidente químico e passa a ser a manifestação de uma informação altamente estruturada. Agora a gente chega no clímax da narrativa. Depois da física, da química, da biologia, surge algo totalmente novo: o observador consciente. É aquele momento em que o universo, através de uma de suas criaturas, finalmente parece olhar para si mesmo. A frase "façamos o homem à nossa imagem" marca uma virada de chave gigantesca na história. Até esse ponto, a criação era um palco sem plateia. Agora, o próprio universo produz um espectador. A criação não é mais só um objeto a ser visto. Ela se torna capaz de ver, de refletir, de perguntar por quê. Através da humanidade, o universo se torna autoconsciente. Isso aqui resume bem a nossa posição única. Nós somos feitos do pó das estrelas, das mesmas ligações químicas, da mesma energia que compõe todo o cosmos. Mas, de acordo com essa leitura, nós somos mais do que isso. Nós somos a parte do universo que pode dar nome às coisas, que pode se maravilhar, que pode criar arte e ciência. Somos o ponto em que a matéria se torna consciente de si mesma e começa a buscar um sentido. E agora a gente chega na nossa síntese final. Depois de viajar pelo cosmos quântico, pela ordem da química e pelo código da vida, chegou a hora de unir o como e o porquê. Vamos amarrar todas essas ideias e ver como a ciência e essa revelação não precisam estar em guerra. Na verdade, elas podem juntas nos dar uma visão muito mais completa da realidade. Essa tabela resume nosso diálogo perfeitamente. Repara no padrão. A descrição científica é impessoal, focada em leis e processos. Já a revelação teológica é pessoal, focada em propósito, em intenção. A física descreve leis invisíveis. A teologia as vê como um chamado para a existência. A química vê a harmonia nas ligações. Gênesis vê a ordem sendo esculpida a partir do caos. A ciência descreve o fato. A teologia busca o significado por trás do fato. Então, o ponto crucial é este. Essa abordagem não quer diminuir a ciência nem forçar a fé a se encaixar em moldes científicos. Pelo contrário, ela busca expandir a nossa capacidade de se maravilhar. Ela sugere que a gramática profunda do universo, que foi descrita simbolicamente em Gênesis, ecoa de uma forma surpreendente nas descobertas mais recentes da ciência. E a gente termina com uma pergunta para reflexão. Se a gente aceitar essa ideia de que a criação é uma linguagem cheia de sentido, cheia de informação e de propósito, o que será que ela está tentando nos dizer hoje, no nosso mundo e nas nossas vidas? A resposta fica para cada um de nós encontrar.